O hábito de se alimentar de uma forma mais saudável vem se tornando cada vez mais presente entre jovens e adultos que são adeptos ao veganismo. Entretanto, iniciar uma reeducação alimentar requer, além de disciplina, a orientação e o acompanhamento de médicos especializados, para que a sua escolha não se torne um transtorno alimentar. Por isso, o Arena de hoje vai falar sobre os cuidados da dieta vegana. E para debater e esclarecer um pouco sobre o assunto, o programa conta com a participação da psicóloga Fernanda Guapiaçu, a nutricionista Luísa Santoro, a Silvia Ohana, que é adepta ao veganismo, e a Cláudia Uzai, que também é adepta ao veganismo e também ativista da causa animal. Sejam todas muito bem-vindas ao Arena. Obrigada. Luísa, para a gente entender do que estamos falando, você pode caracterizar o que seria o veganismo? Então, o veganismo ele é um tipo, tá, de dieta em que você somente consegue ingerir coisas que não são de origem animal, e isso inclui abelhas. Então, você somente pode ingerir melado de cana, vegetais e frutas, Sim, né? E cogumelos ou então grãos, né? Então, é geralmente uma dieta que, por exemplo, um prato, né? De pessoas que são veganas vão constituir de arroz, feijão, talvez farinha, Sim. né? Pode conter, por exemplo, uma salada. Geralmente são saladas do grupo A e do grupo B, né? Que geralmente ingerem-se mais. E podem se incluir também outras fontes, como por exemplo um tofu, que é um derivado da soja. Sim. Silvia, como que você começou o seu processo de mudança de hábito alimentar? Então, na verdade, assim, só para elucidar aqui, o veganismo do ponto de vista da dieta de fato, uma alimentação vegetariana, né, em que a gente não consome nada de origem animal. Então, além de não consumir carnes e nenhum tipo de carne, a gente não consome leite, ovos ou derivados e mel também. Eu mudei a minha alimentação, foi a partir, na verdade, de um estímulo do meu irmão, que era vegano já, e a gente teve uma conversa e ele falou sobre a crueldade que acontece na indústria de produção de ovos, de leite, da carne, e aquilo me impactou muito. Eu estava grávida do meu primeiro filho, isso foi há 6 anos, e eu falei, bom, então realmente eu tenho que fazer essa mudança, mas eu tenho que fazer de forma de forma correta, porque eu tenho uma criança, não é só a minha saúde, né? E aí eu sou médica, então eu comecei a pesquisar por conta própria artigos científicos e eu me deparei com um artigo maravilhoso, que era a posição da Associação, da Academia de Nutrição e Dietética Americana, que mudou de nome, né? Era a Associação Dietética Americana. E é a maior associação de nutricionistas que tem, né, no mundo, e é muito influente, e aí eles falam com todas as letras que as dietas vegetarianas são saudáveis, né, incluindo as veganas, quando bem planejadas, e inclusive ajudam na prevenção e no tratamento de diversas doenças, né? Isso inclui a obesidade, hipertensão, diabetes, infarto, câncer, que são menos prevalentes em vegetarianos. E mais importante, que realmente me tocou ali naquele momento, que me deu a tranquilidade que eu precisava, foi o fato deles terem colocado nesse parecer que isso pode ser feito, essa alimentação, em qualquer momento do ciclo da vida, né? Então pode ser na infância, pode ser na adolescência, podia ser na gestação, gravidez, né? E na vida adulta, em atletas, para todo mundo. É uma alimentação saudável, né? Viável. E falavam, inclusive, da questão ambiental, de recursos naturais, que exige menos o uso de recursos naturais, a dieta vegetariana, do que a dieta comumente praticada, onívora, né? E aí foi assim, eu iniciei a minha mudança pesquisando, e aí eu comecei a pesquisar também sites, o Dr. Eric Slivit, muita gente conhece, ele é nutrólogo, né, especialista. Uma figura muito importante, né? Sim, Exatamente. Especialista em referência em vegetarianismo no Brasil, e talvez até extrapole um pouquinho. Sim. E ele me ajudou muito com o site, com os livros dele, o site alimentaçãosemcarne.com.br, maravilhoso, né? E eu comecei a ler tudo, via vídeo, porque eu precisava fazer da maneira correta. Eu estava preocupada principalmente com o meu bebê. Né? E, em princípio, eu não procurei um nutricionista, porque ainda havia muito preconceito naquele momento, falta de informação. Eu não conhecia nenhum nutricionista que soubesse me informar, né,
corretamente sobre o muitos vegetarianismo. nutricionistas são contra, inclusive, né? Exatamente. Você ficar sem a carne, sem a proteína, acreditam que isso pode deixar prejudicar o organismo. Até o momento que eles resolvem, de fato, ler pesquisar, a ciência, né? fez. Ler os artigos científicos. E hoje em dia, graças a Deus, como tem muita demanda, muito vegetariano, né? Aumentou muito a prevalência de vegetarianos no mundo. Em 2012 era 8%, aumentou para 14% em 2018. No Brasil, as pessoas que se declaram vegetarianas. Então a demanda é muito grande. Os nutricionistas, eles têm que agora se atualizar e saber orientar o paciente, né? A gente não pode mandar o cara comer carne, sendo que a gente sabe que aquilo ali é saudável, né? Não dá que é uma mais. escolha do próprio paciente. Né? Exatamente, é um respeito ético, também da escolha dele. Sobre essa coisa assim da carne, né, e você ter essa transição alimentar é muito pra gente, né, como nutricionista, há uma grande preocupação em relação à ingestão de nutrientes e sua biodisponibilidade, né? Então, talvez pela complexidade que seja uma dieta vegana e uma dieta vegetariana, muitos profissionais, pela dificuldade de ter esse tipo orientar mesmo as pessoas com essa dieta, fica um pouco mais assim difícil, porque, por exemplo, se eu for querer ingerir hoje somente coisas de origem vegana, né? Eu tenho que ter a biodisponibilidade ali de várias vitaminas e minerais que são necessários para o meu corpo, sendo principalmente o que fala-se mais quando você se torna vegetariano ou vegano, é a falta de vitamina B12 e a falta do ferro. Sim. A falta da vitamina B12, ela não ocorre de imediato, porque a vitamina B12, assim como a vitamina A, ela é estocada no fígado. E ela é gastada, e a gente gasta ela por um tempo por ser muito importante. Assim como a vitamina A, ela é importante para o desenvolvimento do feto, também para a retina, etc. Então, é estocada também. Em questão ao ferro, fica um pouco mais fácil. O que acontece no conflito principalmente? Quando a gente ingere carne, o ferro que está disponível na carne, no ovo, ele está mais fácil de ser absorvido pelo nosso corpo. Só que as pessoas não falam que também há competição ali, né? Também há competição entre vários nutrientes. Sim. Então, o importante de quando for orientar para uma transição alimentar, para você querer se tornar vegano, de vegetariano para vegano, é importante sempre estar frisando a ingestão de vitamina C, a ingestão da vitamina A, para que você tenha o ferro ali disponível, né? E presente, né? E a B12 vai acontecer em que em algum momento a pessoa vai ter que receber talvez uma injeção de vitamina B12, mas isso a gente vai ter que ir acompanhando pelos exames de sangue mesmo. Por isso, sempre é muito importante, né, ter o acompanhamento médico, que é o que a gente estava conversando. Você é ativista animal. Sim. Isso influenciou na sua reeducação alimentar? Uma coisa influenciou a outra? Foi mais ou menos ao mesmo tempo, assim, porque eu resgatava cães e gatos na rua. E aí, assim, me deu aquele estalo de, nossa, eu tô tirando o cachorro da rua e tô comendo a vaca. Não fazia o menor sentido, assim. Sem contar que eu sempre tive experiência ao longo da infância de conviver com galinhas, com cabras. Então, realmente não fazia sentido aquilo. Aí eu pesquisei, vi muitos vídeos de como era feita a criação desses animais. E aí eu resolvi virar vegana, assim, meio do dia para a noite. E aí eu virei ativista ao mesmo tempo, assim, porque na hora que você descobre aquilo e resolve mudar, você quer mostrar para as pessoas aquilo também, né? Quer informar os outros. Por isso que às vezes a gente é taxado de chato, né? Porque quase todo mundo, assim, a primeira fase é querer mostrar para o mundo, assim, gente, olha aqui o que eu descobri, que absurdo que está acontecendo. Mas aí eu depois procurei uma ONG, virei voluntária de uma ONG, então foi mais ou menos junto. E aí eu também, às vezes, ainda resgato alguns animais de rua e, enfim, é isso. Você também nasceu já, né? Com seus pais já eram... Eu tive uma vantagem, assim, nessa questão da transição para virar vegana, porque os meus pais já não comiam carne já há mais de 30 anos, assim, que eles já não comem. E eles só comiam peixe, mas mesmo assim era, sei lá, uma vez a cada 2 meses, era bem difícil de comerem.
E até a minha mãe, quando estava grávida de mim e tudo, ela procurou um pediatra, que na época foi até uma sorte, porque se até hoje é difícil de achar um médico que saiba lidar com a dieta vegetariana, por sorte, ela encontrou um pediatra que falou assim, não, tudo bem, vocês não comem, não precisa botar na papinha, né, coisa assim. Então, eu quase a vida inteira eu já comia muito pouco, né? Eu comia mais assim, saía com os amigos ou ia na casa de algum parente, aí eu acabava comendo. Não via problema naquilo, mas assim, sei lá, eu acho que é uma coisa que a gente sempre imagina que é errada, mas a gente demora para realmente perceber, né? Mas aí foi mais fácil por causa disso. Para mim, o que foi mais difícil foi mesmo o ovo e o leite e o queijo, né? Porque eu adorava queijo. Aí, inclusive, isso é uma das coisas que as pessoas falam muito, né? Mas sem queijo. Mas depois que você desacostuma, não faz a menor falta. Eu estava até comentando hoje mais cedo. Teve uma vez, assim, na época que eu ainda estava nova, né? Vegana nova ainda. Às vezes a gente cai em tentação em algum momento, né? É normal também. E aí eu comi um pedaço de pizza, assim, e eu já estava muitos meses sem comer. Aí eu comi aquilo, pensei assim, puxa, mas não é tão bom quanto eu achava que era. Aí foi a última vez que eu comi, porque parece que caiu a ficha de que aquilo realmente não fazia diferença na minha vida. Mas, enfim, aí foi esse processo, mais ou menos. É o que ela falou, tem muito disso, né? Que ela era acostumada, porque nós, da sociedade, fomos acostumados a se comportar desse jeito. Como que a psicologia ela estuda o veganismo em relação ao comportamento da pessoa? Porque se você for reparar, tem muito a ver com o lance ambiental, o lance dos animais, né? Como é que a psicologia ela estuda isso e interpreta isso? Pra gente, na psicologia, a questão não é nem passa muito pela questão de não comer, né, da carne animal, não. A questão mais que a gente chama atenção é quando chega ao extremo, né? Que a gente estava conversando aqui com a questão da ortorexia. Sim. Quando você começa a utilizar, né, de eu ser vegana num discurso de uma alimentação extremamente saudável, a pessoa tende a se isolar socialmente, porque não consegue mais estar em locais onde não tem aquela dieta. Então, ela tende a ser extremamente seletiva, começa a ter uma baixa de nutriente, né, significativa, e que é diferente da anorexia. Na ortorexia, a pessoa ela vai prezar pela qualidade do alimento, só que ela chega ao extremo. Né? Ela não come mais nada e começa a selecionar alimentos que na visão dela são alimentos saudáveis. E como a gente vive hoje num discurso do saudável, né? Você demora a perceber que essa pessoa está realmente entrando num transtorno alimentar. Né? Porque ela come coisas que ela não come mais gordura, ela não come mais carne, ela não come uma série de coisas ditas como que não saudáveis. Então ela tem uma perda de peso, às vezes, significativa, né? Então a gente tem que prestar muita atenção, porque as pessoas não confundem muito. O veganismo não leva à ortorexia, o veganismo não leva, nem o vegetarianismo também leva a um transtorno alimentar. Né? Isso é anterior. Né? Há uma escolha anterior na história desse sujeito que, de alguma forma, esse transtorno alimentar mostra que está tendo alguma questão subjetiva nele, né? Que é muito mais profundo do que apenas uma questão de dieta. Mas entendeu? é muito ligado ao ambiente, né? A questão ambiental, porque o veganismo não é só o que você falou, não é só a alimentação. Tem os cuidados com a dieta, verdade, mas é o muito veganismo, mais, né? ele é o respeito aos animais, né? É você fazer isso valer, né? Atuar é o máximo mesmo, que né? você consegue Respeitando os animais. É o modo de viver em que você exclui, na medida do possível e do praticável, toda forma de exploração animal. A gente vive num mundo em que foi pautado, né, a construção do mundo muito na exploração animal. Então, é na medida do possível e do praticável. Né? Ninguém vai fazer coisas loucas aí, morrer porque não vai tomar uma medicação que foi testada. Sim. Não vai ser né? radical, né? É possível... É Mediar. praticável, então faremos, entendeu? É Mas dessa vai forma. muito além da saúde E da vai bem-estar muito da além, pessoa, né? da alimentação. Vai muito além da alimentação. O veganismo, na verdade, inclui tudo que envolve os animais. Então, a gente não compra animais, não vai comprar um cachorrinho e um gatinho, né? Um animal não é mercadoria. A gente não vai ficar indo para vaquejada, tourada e não coisas que aquários, né? Que são construídos ali, tiram os animais do habitat onde eles moram
moram com os seus, né? Para poder servir de entretenimento para as pessoas que pagam ali o ingresso. Isso não é uma coisa legal, não é ético. Então é uma questão de ética mesmo, tá? A alimentação é só uma consequência, né? Isso. E tem as questões também, vestimenta, a gente não usa couro, não usa seda, não usa lã. A questão dos cosméticos, a gente não usa coisas testadas em animais ou coisas que contenham derivados de animais, porque alguns cosméticos levam leite, levam... ou então tintas, tem um tipo de tinta vermelha, né, que é feita com base num inseto, que é a cochonilha. Cochonilha. Então, o máximo que a gente consegue excluir dessas coisas, a gente tenta. Tanto é que, na verdade, veganismo, na verdade, é uma palavra para o estilo de vida, né? Então, a dieta do vegano é a vegetariana estrita. Mas a gente popularmente chama de dieta vegana. Sim, sim. Mas, assim, o termo correto seria esse, porque é É a o dieta estilo do de vegano. vida, que tem Isso. tudo a ver com o comportamento, né? Isso. Mas, no quesito físico, quais são os benefícios de quem adere ao vegetarianismo, ao veganismo? Então, segundo alguns artigos, né, a gente divide por evidências e a maioria das evidências a gente coloca como a Silvia já falou, redução, né, de problemas de hipertensão, então hipercolesterolemia, porque o que acontece? A partir do momento em que você se transfere a sua ingestão para alimentos de origem vegetal maior, você reduz a sua quantidade de LDL no seu sangue e aumenta a quantidade de HDL, que o HDL ele é mais formado por alimentos de origem vegetal. Então esse é o primeiro impacto positivo ao você se tornar vegetariano, porque você vai aumentar a sua ingestão de alimentos de origem vegetal de uma forma muito maior do que era antes. Até por conta, e principalmente quando você se torna vegano, até por uma questão de ingestão proteica. Quando você vai ingerir uma maior quantidade de proteína, esses alimentos de origem de proteica, eles são vegetais do grupo A. Então é o brócolis, é o alface, é o jiló, é a berinjela. Eles possuem uma maior quantidade de proteína. O outro impacto positivo é a redução de produção de radicais livres, porque a gente vai ter mais nutrientes, vitaminas e hidrossolúveis, principalmente do complexo B, né, com uma maior disponibilidade, vai ter maiores nutrientes, às vezes o próprio enxofre, o magnésio, né, que são principalmente muito positivos para a gente, mulher, com questão de TPM. Sim, sim. E existe também um impacto também em redução de câncer, principalmente na parte do intestino, estômago e de mama também, reduz, e de próstata também é uma redução de, há artigos que indicam isso. Muito interessante. Alguma de vocês duas podem dar um relato? Você é totalmente voltada para a saúde, né? Faz crossfit, musculação. E o veganismo te ajudou? O veganismo te ajudou para ter energia, para praticar essas coisas? Sim, eu não tenho nenhuma dificuldade, assim, normal, sou uma aluna exemplar. Mas assim, o interessante, eu não sei se eu comentei que foi na gestação, né, que eu me tornei vegana, e aí eu comecei a me alimentar. No início a gente começa a fazer um monte de teste. Eu quero fazer brigadeiro vegano, eu quero fazer bolo. Coxinha você começa de jaca. a fazer umas besteiras e come pra mostrar até pra gente que é possível, que tudo bem, né? Dá pra entrar por esse caminho, pra chamar os outros, pra fazer propaganda. Mas depois eu comecei a desviar para esse caminho da saúde. Então eu evito comer realmente besteiras, né? Alimentos muito processados. Então eu procuro comer as coisas mais íntegras, mais integrais, né? Feitos em casa, alimentos mais naturais, enfim. E é isso, eu acabei fazendo nutrologia, na verdade eu fiz pós-graduação, eu tô acabando, falta TCC para finalizar, e os meus filhos são veganos também. Então eles desde que nasceram, né, na verdade o primeiro desde o último trimestre, a segunda já teve uma gestação plenamente vegana, um tem 5 anos agora e a outra tem 4. Saudáveis, crianças super espertas, fazem judô, ginástica artística, natação. E todos com acompanhamento todos normal. Todos com acompanhamento da pediatra vegana, que é minha irmã, que se tornou vegana junto comigo. Porque eu falei, Laura, Lolica, eu chamo ela, você que vai ser pediatra deles, porque eu não conheço nenhuma pediatra vegana. Eu não vou no pediatra para ele falar para o meu filho comer carne. Ô, Fernanda, você acredita que essas crianças também deveriam ter um acompanhamento psicológico? Porque para nós adultos é mais fácil
se adequar agora para criança, igual ir numa festa que tem... Não vejo necessidade alguma de acompanhamento psicológico, até porque elas comem, são crianças que comem, né? No consultório é muito comum você atender crianças que não comem nada. É um outro tipo de transtorno alimentar. Crianças que não comem nada, das mães ficarem desesperadas, vão ao médico, estão dentro do peso, da altura, mas não comem extremamente nada, são extremamente seletivas. Isso que me chama mais atenção do que uma criança que tem uma alimentação saudável e está respondendo ao contexto familiar, né? Assim, a família é assim. Ela já cresceu. Cresceu, basicamente, assim. Então ela não vai Cláudia, sentir né? falta, realmente. Que é diferente de uma criança que não come nada. Absolutamente Você nada. falou de seletividade. Na verdade, as crianças veganas podem ser seletivas, né? Sim. Inclusive, o meu filho, o mais velho, ele não gosta de feijão, por nada. E a gente sabe que os feijões, né, a família das leguminosas, é que tem a concentração ali de proteína maior ali no reino vegetal. E aí isso me preocupava, mas ele não gosta de feijão, o que eu faço? Só que ele não gosta de feijão do jeito que a gente come, tipo o caldo do feijão, do jeito, né, que a gente come aqui no Brasil, no Rio. E então eu comecei a inserir de outras formas. Então, por exemplo, grão de bico torradinho, tem os chips de grão de bico que ele adora, entendeu? Tem a panqueca de grão de bico ou de lentilha que ele come. Tem um molho branco que eu insiro ali uma oleaginosa, né, uma castanha e também, de repente, um pouquinho de feijão branco para aumentar porque eles são o teor nutricional. né? Porque Ele tem essa questão às vezes com você feijão. fica restritivo. Sim, é o que você falou. Né? A Mas criança fica come de tudo, come chicória, que é um pepino. problema. Eu já atendi crianças que só comem macarrão com molho branco a vida inteira. É isso, é. E aquilo ali a mãe fica desesperada. Uma vez a mãe falou pra mim, se ele comesse um McDonald's eu ia rir feliz da minha vida. Eu falei, Mas vamos sabe que tratar essa a criança. minha irmã mais nova, ela era assim também, muito Restringe restritiva. muito, E era muito engraçado, porque a gente sempre comeu muitos vegetais. E tudo que era verde ela rejeitava. Assim, era o orégano da pizza, ela catava. E aí, depois que eu virei vegana, aí ela me via comendo aquelas coisas. E ela, ao contrário da família toda, ela amava carne, ela pedia pra minha mãe comprar. Aí ela, até, a gente tem 10 anos de diferença, então ela era, sei lá, tinha uns 10 anos quando eu virei vegana, aí ela até zombou da minha cara, assim. Aí depois, quando ela tinha uns 12 ou 13, ela chegou pra mim e falou assim, não, você tem razão. Aí ela virou vegetariana. Por conta dela. Mas é basicamente o que ela falou, é o ambiente, E aí ela, né, que convive. Não, mas aí olha só que curioso, ela foi e passou a comer tudo. Assim, agora ela come tudo que é verde. Ela passou a provar, nossa, que coisa estranha, posso provar? Assim, não é estranho, tipo, não quero provar. Ela Não quer foi provar. forçado, né? É natural que bem as crianças, curioso, depois, na faixa etária de 3 anos, elas se tornem mais seletivas. Né? A nutrição tem também isso, né? A forma como você ofereceu o alimento à criança, né? Você pode ficou um aversivo, uma alface, alguma coisa, né? Agora, pra gente encerrar, eu gostaria que a Silvia falasse o que o veganismo agregou na sua vida. Qual a importância do veganismo pra você? Eu acho que veganismo, ele, na verdade, trouxe... abriu os olhos para mim, né, para outras questões que a gente tem que ter de consciência em relação à sociedade no geral. Então, as minorias, né? Então, junto com o veganismo veio o feminismo, veio o respeito ao movimento negro, aos movimentos de minorias, e eu achei que isso foi bem importante. E isso acontece com muitos veganos, né? A causa animal, que é uma minoria, os animais ali, né, são sujeitados àquelas situações. E isso acontece entre nós humanos, né? Então, naturalmente, uma coisa leva a outra, assim, puxa para as outras causas também, LGBT também. Você percebe que, na verdade, todas as formas de opressão estão interligadas. Exatamente. No caso dos animais, é o ponto máximo, porque eles estão, assim, é o corpo deles que está sendo morto e depois desmembrado, né? Assim, é isso, na verdade é isso. Mas, na verdade, toda a sociedade vive nessa base, assim, a gente está usando os outros ou está sendo usado pelos outros. Então, a gente passa a ter um olhar mais amplo, realmente. Gostaria de agradecer a todas vocês. Então, muito obrigada pela presença, pelos depoimentos. Obrigada. Como vimos, cuidar do corpo e da mente é fundamental para ter uma vida mais saudável. Porém, lembre-se sempre de estar acompanhado de um médico especializado, para que a sua escolha não se torne um transtorno. Esse foi o Arena de hoje, muito obrigada e até a próxima!